TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, audiência. Chegamos, ao meio de semana? Não, hoje é ela, pré-sexta para você, viu? Chegamos com muita informação para você. Muito obrigado por estar aqui. Bom dia, Roberta. Bom dia, Jorge. Bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são quais, Jorge? Tá na tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, nosso e-mail oficial, mas tem o WhatsApp, que é o e-mail mais fácil. Entre em contato conosco por ali. 24 é o DDD, o telefone é o 99323-1675. Anota o nosso contato, manda sua mensagem, participa com a gente, viu? Ontem choveu muito. Bastante. Né? Quando acontece alguma coisa assim, grava, manda pra gente, manda pelo nosso WhatsApp. Ontem foi um tal de apitar telefone, porque a Defesa Civil Nacional mandou aquele alerta que não tem jeito, né? Então quem estava dentro do ônibus, quem estava com outras pessoas, Aliás, todo tem até mundo uma recebendo alerta sobre isso. Não sei se você sabe, carro que já é interligado com GPS, internet, tá tocando no painel, né? No painel do carro, não no painel do carro, sim, na central ali de multimídia do carro. Tá tocando, alertando, alerta sonoro, liga o rádio, toca, olha. No Rio de Janeiro foi um susto, viu, para muita gente que estava no trânsito ali, andando, e aí falou assim, o que é isso, né? Aquele alerta, porque diversos lugares no Rio encheu, deu problema. Baixada Fluminense, nossa, teve lugares ali que literalmente acabou, né? Então, com a cheia, né? Enfim, é isso. A gente sabe que esse período é por isso. E aí, teve uma determinação da Defesa Civil lá do Rio mesmo, ali do COR, Centro de Operações do Rio, com o prefeito do Rio de Janeiro, falou, não, vamos soltar esse alerta sonoro hoje, porque a previsão é de muita chuva para a cidade. E aí, eles fizeram isso e assustou muita gente. Assustou. E agora de manhã, a Defesa Civil daqui do município de Petrópolis já mandou um alerta, mas foi só um SMS, previsão de vento moderado, com ocasionais rajadas fortes em Petrópolis ao longo dessa quinta-feira, dia 30 de janeiro. Emergência 199, isso foi disparado às 10 para as 7 da manhã e realmente já estava ventando muito. Já ventando, né? A noite toda, a madrugada toda já ventando muito e chovendo também, né? Então vamos ver como amanheceu o dia, porque o dia em Petrópolis amanheceu com chuva. Essas são imagens feitas hoje de manhã, a gente vê ali um pedacinho no iniciozinho do céu querendo abrir, mas hoje amanheceu chovendo. Né? Esse horário, quando eu fiz essas imagens, estava só chuviscando, mas antes estava aquela chuvinha assim meio chatinha. Exatamente. Minha gata foi lá do lado de fora, ela voltou molhada. Eu falei assim, safadinha. Foi tomar um banhozinho, voltou, tá tudo bem. Safadinha, voltou molhada. Vamos então às notícias desta pré-sexta, desta quinta-feira, dia 30 de janeiro de 2025. 657 pessoas foram afastadas do trabalho por burnout no estado do Rio no ano passado. CEMADEM do Rio, né, implementa nova ferramenta de monitoramento de raios no estado. Ministério da Saúde registra crescimento de cirurgias eletivas no Rio de Janeiro. Transações por Pix voltam a aumentar na segunda metade de janeiro. Depois do susto, né, aumentou. Petrópolis é considerada a cidade mais segura do estado do Rio. Ministério Público do Rio de Janeiro expede recomendação para que Nova Friburgo aumente proteção de animais em risco. E mais, Areal promove primeira Conferência Municipal do Meio Ambiente. Agora no Correio Serrano, na TV.
Começamos a nossa edição com as nossas edições impressas. A gente vai direto para o nosso Correio Petropolitano, edição dessa quinta-feira. Temos ali na linha vermelha, hein? Notícia. Governo do Rio cria comissão sobre sistema metroviário. Tarifa do metrô vai reduzir. Esse é um dos destaques da nossa página 3. Notícia na coluna boa, Magna pessoal Vita. do Rio, exatamente. Quando fala que o preço vai baixar, que a tarifa vai reduzir, tem que ser isso todo mesmo. mundo gosta, né? Tem que Transporte ser assim. público impacta muito no bolso do trabalhador lá no final do mês. Então, quanto menos for, melhor. Ontem eu conversava com algumas pessoas e a gente falava que antigamente o poder de compra, o poder de movimentação econômica da classe média era muito maior. E a cada dia mais a gente vê a classe média brasileira achatando o poder de compra da população brasileira, principalmente ali, né, da classe média, está cada vez mais achatada, porque o salário não aumenta, não acompanha na mesma velocidade que os tributos, na mesma velocidade que o preço das coisas. E aí o que acontece? A gente vê que os nossos tributos não voltam como deveriam voltar. É muito triste isso, né? Para mais uma vez a gente vê aí farra dos políticos, políticos fazendo farra fora do país, políticos aqui dentro fazendo farra com dinheiro público. Você pode ser cancelada com essa farra aí, porque o povo fica chateado. Farra do outro pode, a farra de um não. Não interessa, não interessa o lado, não interessa o lado. É farra com dinheiro público. E olha, não é só em executivo, legislativo, não. Judiciário também. Vai lá. Aquelas regalias lá, juiz pouco trabalha, deixa tudo para... Processo acumulando. Processo acumula e os salários, lá em cima. E olha, contrato é renovado para coleta de lixo em Petrópolis. Renovação emergencial visa regularizar serviços até edital ser lançado, o que deve acontecer no primeiro semestre. Está na página 12. Assim a gente espera, porque contrato emergencial nunca é bom para nós, né? É um dinheiro a mais ali que sempre é gasto. Exato. Município intensifica ações contra a dengue e ONGs são convocadas para o Coman. É isso mesmo. Está na página 13 também, viu? E temos também alto risco de infestação de dengue em Nova Friburgo. Muito quente, corre esse risco. Aqui no texto legenda da nossa primeira página, Hugo Mota recebe apoio da política fluminense. É também destaque da página 3 da coluna Magna Vita. Esse aqui é provavelmente o novo presidente lá da Câmara, né? Hugo Mota, deputado do Hugo Mota. Bom, vamos então lá para a nossa página 12, ver o que é destaque aqui em Petrópolis agora. Por lá tem mais notícias, né, Roberta? Condep renova ali contrato para coleta e transbordo de lixo. É um dos destaques. Claro que a gente vai falar muito sobre isso ainda aqui. Representantes da Aliança Nacional LGBTQI ali visitam Petrópolis também. Está aqui na notícia. E tem muito mais nas nossas petropolitanas também. Professora da rede municipal faz capacitação em São Paulo. Mas eu vou dar uma olhadinha maior nessa aqui da Condep, porque a Prefeitura de Petrópolis, ela, por meio da companhia de desenvolvimento de Petrópolis, a Condep, fez a renovação do contrato emergencial, fez um contrato emergencial para a coleta e o transbordo de lixo na cidade. A empresa Solid Ambiental está responsável pela alocação dos equipamentos e veículos e pelo transbordo dos resíduos. E como você falou, sempre que é um contrato emergencial, não é bom para a população. Não é bem-vindo. Porque acaba sendo um contrato alto. E aqui nessa reportagem fala de nova licitação. A Prefeitura afirmou que já está elaborando os estudos técnicos e administrativos necessários para a realização de um novo processo licitatório. E lá no Serrano, na nossa página 13, né, temos também o nosso jornal que corre lá por Nova Friburgo, Teresópolis. Lá em Teresópolis, por exemplo, Teresópolis dará continuidade em projeto da Barreira Sabor. Está aqui, construção piloto, é fruto aí da cooperação Brasil-Japão.
tá aqui, tem uma notícia interessante aí, parceria entre os órgãos visa a prevenção de desastres naturais na região. E ali, alguns representantes do governo japonês, junto ali na mesa ali, tecnologia para oferecer, eles têm para isso, porque lá eles tem terremoto e o prédio não cai, né? Então, tecnologia os caras têm para apresentar e mostrar que podem fazer melhor. No passado, Petrópolis também teve a cooperação dos japoneses, também, né? Por conta dos desastres naturais aqui. Isso. Então, eles estão sempre aqui no Brasil, principalmente na nossa região, prestando essa colaboração, que é muito importante, porque quando acontece lá algum desastre, eles recuperam... De um dia para o outro, é rápido. De um dia para o outro, é muito rapidamente, enquanto aqui é aquela morosidade. Eu lembro de uma reportagem que correu nas redes sociais de um buraco no Japão que se abriu numa via em um dia e no outro estava fechado, consertado e pavimentado com a pista perfeita. Como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido. E não era um buraquinho qualquer não, era um buraco imenso, né? Então, da noite para o dia, os caras lá, gente... Eles são realmente... São exímios nisso, né? A gente tem lá outros exemplos, por exemplo, o maremoto que teve aquele desastre lá em Fukushima. Tudo bem, teve que ficar desabitado um tempo por conta de desastre nuclear, a gente entende, mas eles conseguiram se recuperar rapidamente com isso, tá? Fukushima hoje já opera, já tem gente lá morando novamente sem nenhum índice de radioatividade na cidade. Então, assim, realmente a tecnologia que eles têm para se superar numa condição adversa de desastre natural é absurdamente rápida. São muito especiais nesse ponto, o povo japonês, né? Então, eles têm muito aqui cooperar com a gente aqui na região serrana. E uma situação preocupante, levantamento da Prefeitura de Nova Friburgo aponta alto risco de infestação de dengue. Vocês estão vendo esse mosquitinho ampliado aqui na foto, né? Meu Deus do céu. Empreendedor ele, transmite várias doenças, gente. Exatamente. E aqui na nossa reportagem, fala ali de todas as localidades com um mapeamento, né, com os índices de infestação predial. Então, você pode ver se a sua região está com alto índice. Por exemplo, aqui a gente vê, foram 61 localidades lá de Nova Friburgo que foram elencadas. Então, alto risco, com risco de surto. Então, tem aqui as ruas, os bairros. Então, a reportagem está bem completinha para você conferir. E pessoal, agora temos a nossa edição Sul Fluminense lá na região do Vale, tem várias notícias, mas hoje tá aí na tela aí para você as notícias da região do Vale, mas hoje a gente tem a Laura e ela também traz, claro, o que está acontecendo por lá. Nós vamos ver com a Laura Passe alguns destaques. Olá a todos que nos assistem. A partir do dia 2 de fevereiro, os moradores de Volta Redonda terão uma redução na tarifa dos ônibus municipais. O valor da passagem passará de R$ 4,20 para R$ 3,80, representando uma queda de 3,5%. Para ter direito ao desconto, é necessário estar cadastrado no VR Card, cartão exclusivo para residentes da cidade. A iniciativa será implementada pela Prefeitura com recursos do subsídio previsto em lei para as empresas de transporte coletivo. Laura Passe de volta ao estúdio. Laura Passe, que estava sumidinha aí, voltou trazendo as notícias lá da região do Vale pra gente. Mas agora a gente vai para o estado do Rio, porque lá fala do Disque Idoso 165, que registra 3.000 atendimentos, iniciativa voltada para atender diferentes demandas das pessoas idosas, 60 mais no estado do Rio de Janeiro. Tem que ter, gente. Tá vendo? Não precisa fazer medida populista, né? É só trabalhar que faz a coisa certa, ó. É verdade. Aí, que beleza. O que acontece? A população que é mais frágil, ela precisa ser protegida. É por isso que existem leis, porque o direito brasileiro, ele vai proteger aquela parte mais fraca. E o que é a parte mais fraca nesse caso? São as crianças, são os idosos, são os animais. Então, precisamos ter
recursos para proteger os nossos idosos. Isso Ontem a gente deu uma reportagem aqui Nossa. falando do número de golpes contra idosos. As pessoas estão lá no banco, né? É sempre lá no banco. A pessoa está lá no banco retirando o seu saláriozinho e aí chega uma pessoa se fingindo ser de uma ONG e que vai dar uma cesta básica para a pessoa e aí pede os dados da pessoa Não vai e ganhar nada. o idoso cai no golpe. Gente, Então não você que tem um idoso em casa, converse com ele, fale com ele, porque eles ficam muito suscetíveis, né? No telefone também, a pessoa fala... Meu pai não atende nada. Meu pai desliga todo mundo na lata, fala, não vou não, obrigado. Pá, ele já desliga na hora. Entendeu? Ele não dá confiança. nem atende. Mas, tipo assim, os velhinhos, o que que acontece? Vamos supor, tá? A minha avó acabou de estar comigo. Se tocar o telefone e falar assim, vó, eu tô precisando disso, ela vai acreditar. Vai acreditar. Então conversem com seus idosos, falem cuidado com os golpes por telefone, muito cuidado com os golpes, nesses golpes de saidinha de banco. Onde tem esmola demais, desconfia, né? Se puder ir um responsável ali, mais Junto, novo, mais né? esclarecido com o idoso, vá que é melhor. Tem uns agora que são espertos, faz tudo em casa já pelo celular, tá ótimo. Mas tem ainda gente que não se habitua com a tecnologia, né? Pessoal, ainda falando ali pelo Rio de Janeiro, né? A gente tem uma notícia para dar que aí, olha, acabou. O ano se foi, quando você entra no dia 1º de janeiro, às vezes nem acaba o ano, já tá falando disso, né? Já tá falando Mas da é o carnaval, né, no Rio, fala. O carnaval de rua do Rio de Janeiro terá, gente, 500 blocos praticamente e espera receber 6 milhões de foliões no carnaval de rua. 2 megablocos foram cancelados, o bloco da Alexa, que seria no dia 16 de fevereiro, e o bloco da Preta, que seria no dia 23 de fevereiro, por questões de saúde das artistas. Mas temos aí quase outros 500 blocos para quem gosta de carnaval de rua. Dá para pular, hein? Vamos ver. De acordo com a empresa de turismo do município do Rio de Janeiro, a Rio Tour, são 482 blocos pré-cadastrados, já com autorização, só dependendo de cumprir as exigências dos órgãos para saírem nos seus desfiles. A estrutura dos grandes, médios blocos e até dos pequenos no caderno de encargos prevê banheiro químico e toda a infraestrutura para o folião ter segurança, não só durante o cortejo, mas quando precisar ir ao banheiro. 5 drones vão monitorar os megablocos, gerando imagens dos percursos em áreas consideradas de sombra, ou seja, sem cobertura de câmeras. Mais de 3.800 câmeras vão acompanhar os deslocamentos dos principais blocos e megablocos. Na operação da área de saúde, serão 4 postos médicos com infraestrutura completa nos bairros da Gávea, Barra da Tijuca, Recreio e Aterro do Flamengo e 4 postos pré-hospitalares, sendo 2 no centro, um em Copacabana e um em Ipanema. Também haverá 24 poltronas de hidratação e 157 ambulâncias avançadas. Outras recomendações dos órgãos da Prefeitura são priorizar o transporte público, respeitar os locais de proibição de estacionamento e chegar com antecedência aos desfiles. Quanto às exigências e burocracias que os blocos tradicionais estão reclamando para poder desfilar, o presidente da Rio Tour afirmou que as exigências são importantes para garantir a segurança e a proteção de toda a cidade. E aí a gente volta a falar de Pix. Após aquela onda de notícias, né, de falsa taxação, taxa o Pix ou não taxa, vai ou não vai, aquele imbróglio todo, o volume de transações voltou a se aproximar da média histórica na 3ª semana de janeiro. É claro, né? Todo mundo ficou com medo e segurou. Agora liberou geral de novo. Dos dias 16 a 27, agora de janeiro, o número de transferências totalizou 1.923 bilhões de reais, com uma alta em relação aos mesmos dias de novembro, segundo as estatísticas do Sistema de Pagamentos Instantâneos do Banco Central. Vamos conferir.
O levantamento vai do dia seguinte à revogação da norma que modernizava a fiscalização do Pix e de outros tipos de transferências financeiras até esta segunda, dia 27 de janeiro, por causa de uma onda de desinformação que acarretou fraudes como falsos boletos de cobrança de impostos e crimes à ordem econômica, como cobrança de preços diferenciados entre Pix e outras modalidades. A Receita Federal cancelou a instrução normativa que tinha entrado em vigor em 1º de janeiro. Em relação a dezembro, o volume de transações via Pix caiu 13,1% na comparação entre os dias 16 e 27. No entanto, o último mês do ano, historicamente, tem um pico de transferências por causa do pagamento do 13º salário, das compras de Natal e das férias de fim de ano. Dessa forma, o padrão histórico mais apropriado de comparação é com o mesmo período de novembro. A onda de mentiras sobre o Pix que circulou na primeira quinzena de janeiro fez o volume de transações cair 13,4% de 1º a 15 de janeiro em relação a dezembro. Na comparação com o mesmo período de novembro, o recuo chegou a 6,7%. Se considerar o período entre 1º e 14 de janeiro, a queda chega a 15,7% em relação a dezembro e 7,9% em relação a novembro. Além de revogar a norma, o governo editou uma medida provisória que reforça a isenção de imposto e o sigilo bancário sobre o Pix, princípios já garantidos pela Constituição. A MP também proíbe a cobrança de preços diferenciados pelo comércio para transações via Pix. Embora a Receita Federal tenha esclarecido que a instrução normativa não acarretaria cobrança de impostos pelo Pix, o crescimento na circulação de fake news sobre o tema forçou o cancelamento das novas regras. Bom, e olha só, o Ministério da Educação prorrogou aí para o dia 3 de fevereiro o período de matrículas, tá? Ou registro acadêmico ali em instituições públicas de ensino superior pelo SISU 2025. Vamos conferir. Na segunda-feira, com um dia de atraso, o MEC divulgou no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na parte do SISU, o resultado dos selecionados para a primeira chamada regular do SISU 2025. Inicialmente, conforme o edital do processo seletivo de 2025, o resultado estava previsto para ser liberado no domingo. O Ministério da Educação ainda não divulgou as novas datas das próximas etapas do processo de seleção. Entre elas, o novo período de manifestação de interesse na lista de espera por uma vaga pelo candidato que não for selecionado na chamada regular e a nova data de convocação dos selecionados pela lista de espera. A lista de espera poderá ser usada pelas instituições de educação superior participantes durante todo o ano para preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas na chamada regular. A retificação do edital poderá ser publicada em edição extra do Diário Oficial. Nesta primeira edição do ano, o programa gerido pelo MEC ofertou mais de 261.700 vagas para 6.851 cursos de graduação em 124 instituições públicas de ensino superior do país. Desde 2010, o SISU reúne as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil que participem do processo seletivo vigente. A maioria das instituições participantes são da Rede Federal de Ensino Superior, com destaque para universidades e institutos federais. O programa do governo federal tem o objetivo de democratizar o acesso às instituições públicas de ensino superior no país. E a gente faz agora um rápido intervalo. Na volta, você vê que 657 pessoas foram afastadas do trabalho por burnout no estado do Rio em 2024. E você vai ver também o nosso Correio Esportivo. Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas.
Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E o governo do estado implementou novos protocolos e tecnologias de monitoramento, alertas e alarmes no Rio de Janeiro para preparação para o verão 2025. Entre elas está um sistema de monitoramento de raios, que é similar a um utilizado pela NASA nos Estados Unidos. Para enfrentar os desafios das condições climáticas extremas do verão 2025, o governo do estado conta com novos protocolos e tecnologias do sistema de monitoramento, alertas e alarmes. Desde dezembro, o Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM-RJ da Secretaria de Defesa Civil, está utilizando um sistema de visualização de raios. O novo sistema de monitoramento que nós estamos utilizando aqui no CEMADEM, ele é similar ao utilizado na NASA. Ele consegue nos mapear também, além das chuvas, os raios. O equipamento possibilita prever o comportamento das chuvas a partir das análises de outros dados fornecidos por radares e imagens de satélite. O sistema possibilita dizer se a precipitação que chegará a um lugar determinado será moderada ou forte, por exemplo. Agora a gente consegue, com mais precisão e com mais velocidade, entender a projeção, a progressão de uma possível tempestade acompanhada de raios. Isso vai fornecer para os nossos meteorologistas, hidrólogos e também para os nossos geólogos
todas as informações necessárias para que eles tomem as decisões necessárias. O CEMADEM RJ já trabalha 24 horas por dia com radares de monitoramento hidrológico, meteorológico e geológico, com área de cobertura que abrange todos os 92 municípios do estado. E com a implementação desse novo equipamento que está sendo testado pelo governo do estado, o trabalho das equipes vai se tornar ainda mais eficaz. Com essas informações fornecidas pelo equipamento, os responsáveis terão mais agilidade e precisão para tomar as decisões necessárias de acordo com a demanda de cada ocorrência. Seja no acionamento de uma sirene, na recomendação desse acionamento, ou até mesmo no envio de mensagens via SMS. Após o período de teste e verificada a efetividade, o alerta de raios deve integrar o novo protocolo do CEMADEM RJ, que neste verão passou a também ter alertas de baixa umidade, de ondas de calor e de rajadas de vento. Em 2024, foram emitidos mais de 4.000 alertas de risco no estado, e mais de 1 milhão de pessoas se cadastraram no serviço de SMS. Só em 2024, o investimento que foi feito no sistema de monitoramento de alerta e alarme foi um total de 9,86 milhões de reais feitos pelo governo do estado. Desde dezembro, o CEMADEM RJ atua como operador do Programa de Defesa Civil Alerta no estado, sendo responsável por emitir os alertas aos municípios. Pois é, olha só, o secretário municipal de saúde do Rio, Daniel Sorrães, disse nessa última terça-feira que a prefeitura vai ampliar a partir de fevereiro a faixa etária para quem pode se vacinar contra a dengue de 10 a 14 anos para 10 a 16 anos. Segundo o secretário, a Prefeitura do Rio tem 100 mil doses de vacina em estoque para pessoas que deveriam ter ido se vacinar e que não voltaram para a segunda dose. A dengue é sempre uma preocupação no verão, mas este ano os números são menores que no ano passado, quando foi registrada uma epidemia na cidade do Rio e no Brasil. A preocupação é grande porque o número de casos cresce em São Paulo, que já tem mais de 58 mil casos, e tem dengue tipo 3 circulando, que pode chegar ao Rio a qualquer momento, destacou o secretário de Saúde durante a coletiva de apresentação do Plano Operacional para o Carnaval de Rua da capital. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio confirmou nesta segunda a primeira morte por dengue ocorrida na cidade. A vítima é um homem de 38 anos de idade, morador de Campo Grande, na zona oeste da capital. Foram registrados cerca de 1.000 casos de dengue no município em 2025. E o Ministério da Saúde realizou o maior número de cirurgias eletivas da história do SUS. No ano passado, foram mais de 13 mil procedimentos, 10,8% maior do que em 2023, quando o número chegou a 12 mil operações. Em comparação com 2022, a alta é ainda maior, chegando a 32%, onde foram realizadas 10.314.385 cirurgias. No Rio de Janeiro, entre 2022 e 2023, o aumento foi de 38,3% no número de cirurgias, passando de pouco mais de 1.200.000 para mais de 1.700.000 procedimentos. Até novembro de 2024, foram realizadas mais de 1.820.000 operações no estado. O Programa Nacional de Redução das Filas, que visa a expansão de cirurgias prioritárias, também apresenta crescimento de procedimentos. No ano passado, mais de 5.300.000 cirurgias foram realizadas. O índice é 18% maior do que o registrado em 2023. Entre 2022 e 2024, houve um aumento de 42% nos atendimentos. O Mais Acesso a Especialistas traz inovações, como a incorporação de um modelo de remuneração baseado no cuidado integral que prioriza o paciente. Para isso, estão sendo investidos 2,4 bilhões de reais nas áreas de oncologia, cardiologia, oftalmologia, otorrinolaringologia e ortopedia. O programa já alcançou a adesão de 100% dos estados e do Distrito Federal, além de 97,9% dos municípios. O programa prioriza a redução do tempo de espera para consultas, exames e tratamentos, com foco no diagnóstico precoce. As especialidades prioritárias são oncologia, cardiologia, oftalmologia, otorrinolaringologia e ortopedia. Vem aqui na aberta rapidinho, Caio, volta ali. Porque, gente, eu falei 13 mil procedimentos pelo SUS, na verdade 13 milhões de procedimentos pelo SUS que foram realizados, né, no ano passado, 10% maior que 2023, quando o número chegou a 12 milhões de operações e não 1.000.
Bastante coisa, viu? E olha só, durante o ano de 2024, 657 pessoas receberam auxílio-doença ou se aposentaram por invalidez devido à síndrome do burnout no estado do Rio de Janeiro. Em um contexto nacional, 4.883 brasileiros foram afastados devido à doença no ano passado. Os dados são do Ministério da Previdência Social. A síndrome do burnout ou síndrome do esgotamento profissional é um distúrbio emocional cuja principal causa é o excesso de trabalho e que pode acarretar em sintomas como fadiga, sentimentos de incompetência, dor de cabeça frequente, alterações no apetite e cansaço excessivo físico e mental. Apesar de ser considerado uma doença ocupacional desde 2022, neste ano o burnout foi reconhecido na classificação internacional de doenças da OMS e passa a ter o código QD85. Com a vigência no Brasil, os trabalhadores diagnosticados na CID-11 terão garantidos os mesmos direitos trabalhistas e previdenciários previstos nas demais doenças relacionadas ao trabalho. De acordo com o pesquisador e professor do Departamento de Psicologia da Universidade Federal Fluminense, Bruno Chapadeiro, a atualização traz um código específico para a doença. Agora, esse código QD85 ele dá essa especificação dessa síndrome de burnout como um agravo e uma doença relacionada ao trabalho, tá? Então é isso que muda. E nós temos as notícias, né, de que o Ministério da Saúde vai implementar a CID-11 com este novo código do burnout e de outras patologias até 2027. Segundo ele, o trabalhador que sofre da síndrome de burnout e necessitar de um afastamento pode ir ao INSS com um atestado médico ou um laudo alegando a condição de saúde. Assim, poderá ter acesso ao benefício de tipo acidentário. O especialista cita ainda que a tecnologia também tem contribuído para a alta de casos no país. Segundo Bruno, os casos de burnout são registrados no Brasil desde 1970, mas os diagnósticos cresceram consideravelmente a partir de 1990. A coisa vai explodindo, né? E como a gente tem tido formas de trabalho cada vez mais intensificadas, né, em que as pessoas têm trabalhado cada vez mais, seja no home office ou no presencial, né, devido às tecnologias, a gente consegue prolongar o nosso tempo de trabalho, né? A gente pode trabalhar à noite, pode trabalhar aos finais de semana. Bruno listou ainda os principais sintomas da condição. A gente tem alguns sintomas inespecíficos do burnout que são muito parecidos com outras patologias, né? Então a gente pode ter a insônia, a hipersonia, problemas gástricos, problemas cardiovasculares, etc., que podem ser sinais, né, para a cronificação de uma síndrome de burnout. Segundo o Ministério da Saúde, o tratamento da síndrome de burnout é feito basicamente com psicoterapia, mas também pode envolver medicamentos como antidepressivos e ansiolíticos. O tratamento normalmente surte efeito entre 1 e 3 meses, mas pode perdurar por mais tempo conforme cada caso. Mudanças nas condições de trabalho e principalmente mudanças nos hábitos e estilos de vida são os principais tratamentos. De fato, o psicólogo ou outras profissões também em saúde, a fisioterapia, né, a fonoaudiologia, a terapia ocupacional, né, isso para além da medicina e da enfermagem. A melhor forma de prevenir a síndrome de burnout são estratégias que diminuem o estresse e a pressão no trabalho. Condutas saudáveis evitam o desenvolvimento da doença, assim como ajudam a tratar sinais e sintomas logo no início. Evitar o contato com pessoas negativas, fazer atividades que fujam da rotina diária, atividades de lazer e atividades físicas são as principais formas de prevenir a síndrome de burnout. Começamos agora mais uma edição do quadro Correio Esportivo, um momento de focar em esportes na TV Correio da Manhã. O Neymar é do Santos. O astro brasileiro foi anunciado oficialmente, ou pelo menos de maneira extraoficial, como reforço do Peixe nesta terça-feira, através de uma publicação do presidente do clube, Marcelo Teixeira. O anúncio nos canais de comunicação do Santos ainda não foi realizado. Toledo, a gente tem que comentar agora o que provavelmente é um dos maiores tiros do pé na história do marketing do futebol brasileiro. Porque o Neymar, um dos principais jogadores do futebol mundial, um dos jogadores com mais seguidores nas mídias sociais, uma celebridade, né? A gente pode dizer que de um tempo para cá,
principalmente com o período da lesão, o Neymar virou mais uma celebridade que jogador de futebol. E o presidente do Santos anuncia na rede social pessoal dele, que não tem acesso nenhum, que não traz nenhum ganho pro Santos em si, de público, nem pro futebol brasileiro. Não dá para entender qual foi a estratégia que o presidente Marcelo Teixeira pensou. Eu acho que foi mais ego do que qualquer coisa. Ele foi uma das atitudes mais egocêntricas que eu já vi no futebol, assim, principalmente brasileiro, porque ele só teve ganho pessoal com isso, ele não teve nenhum ganho pro clube, né? Exatamente, a gente teve recentemente também o Oscar no São Paulo, que teve a mesma situação com o presidente Júlio Casares, que ele anunciou a contratação pelo Instagram pessoal. Só que se a gente levar em consideração que o Oscar era um jogador que estava na China, já estava mais fora do cenário do futebol brasileiro e mundial há algum tempo, é menos pior. Mas o Neymar é um dos jogadores mais midiáticos, se não o terceiro mais midiático do mundo, atrás só do Messi e do Cristiano Ronaldo. E o presidente, a gente faz uma bobeira, uma burrada dessa, porque não tem como ignorar que isso é um tiro no pé no quesito do marketing, que é algo que o Neymar vai trazer muito para o futebol brasileiro e para o Santos, mas que, querendo ou não, já começou errado. O anúncio do jogador, como você falou, ainda não foi feito oficialmente nas mídias sociais do clube, mas a gente já tem uma confirmação que, querendo ou não, perde um pouco daquela ansiedade, caraca, quando vai anunciar. A gente já teve um anúncio muito antes de qualquer coisa feito pelo presidente. O acordo entre o jogador e o clube celebra um trabalho de meses da diretoria do Peixe em busca de repatriar o craque brasileiro. As negociações tinham o sim do jogador desde o começo de janeiro, mas ainda demandavam a liberação do Al Hilal da Arábia Saudita, clube que tinha os direitos econômicos do atleta. Nesta segunda-feira, o Al Hilal anunciou a rescisão do contrato com o Neymar e o vínculo que antes tinha fim na temporada do 24-25, ou seja, em junho deste ano. Eu acho que um dos principais motivos do Al Hilal ter rescindido o contrato, tirando o fato futebolístico, foi o fato do salário ser um dos mais altos do mundo. E além do motivo dos estrangeiros no clube, que lá tem um limite, e recentemente o Al Hilal anunciou até a contratação do Caio César, ainda mais na vaga do Neymar. É verdade, com essa situação de limitação de quantidade de jogadores estrangeiros por clube, os times têm que fazer escolhas e às vezes rescindem jogadores. O Alex Telles, que está jogando no Botafogo, ele jogava no Al Nassr, também da Arábia Saudita, com o Cristiano Ronaldo, mas com a contratação de outro jogador, a diretoria do time escolheu rescindir o contrato dele para abrir uma vaga. Isso é algo comum no futebol. A gente não vê tanto aqui porque no futebol brasileiro tem muitos brasileiros. A gente tem sim estrangeiros, tem o Verratti, que a gente vai falar daqui a pouco no Vasco, a gente tem diversos estrangeiros, tem o Plata no Flamengo, só que dificilmente os times atingem um limite de jogadores. Lá na Arábia Saudita se move muito dinheiro, então tem a parte do limite do limite de estrangeiros por elenco, tem a parte do alto salário, que também é um investimento muito grande para um retorno futebolístico, como você falou, que não foi tão grande. O Neymar só fez 7 jogos pelo Al Hilal em 2 anos, porque ele veio de lesão, jogou poucos jogos, se machucou, teve uma lesão gravíssima jogando pela seleção brasileira, voltou e se machucou de novo no segundo jogo. Ou seja, era uma negociação que era midiaticamente muito boa para o Al Hilal, que dá muito mapa, dá muita visibilidade para o time. Porém, a gente tem que levar em consideração que o retorno não estava sendo o esperado. O Jorge Jesus mesmo disse que o Neymar ele não estava inscrito em alguns campeonatos e para ele ser inscrito ele tinha que tirar os jogadores importantes da equipe. Então a gente pode perceber que tem diversas facetas dessa rescisão e que, querendo ou não, faz sentido para todo mundo, principalmente para o Al Hilal, que estava investindo muito e estava ganhando pouco. E também tem a parte pro próprio Neymar, que assim ele vai conseguir se reaproximar do futebol brasileiro, tentar a seleção brasileira. 2026 está chegando com a Copa do Mundo e, querendo ou não, ele é o principal jogador do Brasil há muito, muito tempo. Hoje em dia a gente tem o Vinícius Júnior e o Rafinha em grande fase, porém o Neymar continua sendo camisa 10 da seleção brasileira se tiver em condição física. Eu acho que o principal motivo do Neymar ter vindo para o Santos é pensando em 2026. Eu acho que o pensar no Hexa em 2026 se deve muito a essa passagem do Neymar pelo Santos, que vai ser principalmente para retomar a forma física do Neymar. Exatamente, eu vi alguns jornalistas comentando que essa vinda dele para o Santos pode ser para tentar fazer um last dance, igual foi o Michael Jordan no basquete, para ele tentar não finalizar a carreira, mas
terminar um capítulo importante da carreira com o título da Copa do Mundo, que, querendo ou não, é o título mais almejado do futebol mundial. E principalmente pelo Neymar. Sim. Pelo Santos, o Neymar disputou 225 partidas entre 2009 e 2013. Foram 136 gols e 64 assistências, além de 6 títulos com a camisa alvinegra. 3 Paulistões, uma Copa do Brasil, uma Copa Libertadores e uma Recopa Sul-Americana. Trocando um pouco de assunto agora e falando de Vasco e Verratti, eles chegaram a um acordo e encaminharam a renovação do contrato até o fim de 2026. O atual vínculo é válido somente até dezembro deste ano. Verratti cedeu com relação a valores e aceitou receber um salário menor do que havia pedido inicialmente e destravou as conversas. Inicialmente, ele e seu empresário pediam um salário fixo acima de R$1 milhão, além de bonificações por metas. O atacante argentino de 36 anos, que marcou 2 vezes na vitória sobre a Portuguesa no último domingo, é um dos principais artilheiros do Campeonato Carioca com 3 gols. Ele declarou-se ao Vasco na semana passada e disse que as notícias sobre a exigência para renovar eram mentirosas. Verratti terá um aumento substancial no salário. Ele vai passar a receber 760 mil fixos de salário, valor que pode aumentar com os bônus que serão ativados caso ele seja artilheiro de algum campeonato ou o Vasco conquiste um título no período de duração do contrato. O Verratti está em sua 3ª temporada com a camisa do Vasco, tendo marcado 36 gols e dado 4 assistências em 77 jogos pelo clube. No ano passado, ele foi o artilheiro da Copa do Brasil com 7 gols. A renovação de contrato do Verratti com o Vasco é um tópico que tanto o Vasco quanto o Verratti só tem a ganhar. É um jogador com idade mais avançada, que dificilmente tem mercado fora da América, querendo ou não ele poderia se transferir para os Estados Unidos, que ainda é um mercado forte. A gente tem o Messi jogando lá, por exemplo, com idade avançada e recebendo altas quantias. Mas, querendo ou não, é um futebol um pouco diferente, com um nível, digamos, um pouco mais baixo. É um jogador de futebol um pouco menos intenso. O futebol brasileiro tem um papel muito forte na América do Sul, tem a possibilidade de Copa Sul-Americana esse ano, Libertadores com a possível classificação no ano que vem. Então as partes só têm a ganhar. E é um dos principais jogadores do Vasco, junto com Léo Jardim, Payet e Coutinho. E o Vasco só tem a ganhar, e ele ficando no Vasco, o elenco do Vasco se qualifica ainda mais. O Verratti já se mostrou muito bem adaptado ao futebol brasileiro, ele chegou com uma idade já avançada e chegou representando a camisa do Vasco, né? Foi um completo matador nas últimas temporadas que ele fez pelo Vasco e realmente só tem a ganhar, né? E ainda é um jogador que tem muita identificação com o clube e com a torcida. Tanto que ano passado, depois de algumas polêmicas com o Léo Pelé, que não estava performando bem com a camisa do Vasco, ele se tornou o capitão e é fixamente capitão. Todos os jogos está lá, Verratti com a braçadeira, e todo mundo só tem a ganhar com essa renovação. Trocando de assunto agora, falando sobre Fórmula 1, a Ferrari deu prosseguimento aos testes de pré-temporada nesta terça-feira e colocou Lewis Hamilton e Charles Leclerc na pista do Autódromo de Montemelo, circuito na província catalã de Barcelona, na Espanha. No entanto, a equipe optou por fechar a sessão realizada pelos pilotos, ao contrário do que aconteceu no início em Fiorano, quando o primeiro contato do britânico com a escuderia foi aberto aos torcedores e à mídia. Hamilton e Leclerc conduziram um SF23, carro utilizado pela escuderia italiana em 2023. A atividade desta terça-feira, assim como a realizada em Fiorano, na Itália, na última semana, se enquadra no programa de teste de carros prévios. Cada piloto deve usar monopostos dos 3 anos anteriores à última temporada e a prática deve ter, no máximo, 1.000 km totais rodados. Para Hamilton, recém-chegado à escuderia de Maranello, o TPC serve para começar a entender o funcionamento da equipe e o comportamento geral dos carros da Ferrari. Por outro lado, Leclerc tem a oportunidade de retomar o ritmo sem muita pressão após as férias. A expectativa para a chegada do Hamilton só está aumentando cada vez mais agora com esses testes. A gente já consegue ter um gostinho do que vai ser o Hamilton na Ferrari, um sonho de muita gente ver ele vestindo aquele macacão vermelho, e a expectativa é cada vez mais alta para a chegada do momento em que a temporada se inicia, né? É verdade, a temporada começa em março na Austrália e a cada momento a expectativa vai aumentando e a gente torce por uma temporada tão disputada quanto a última, que em 2022 e 2023 o Verstappen amassou todo mundo, foi campeão com muita facilidade, mas no ano passado a gente já teve uma disputa maior e a McLaren inclusive destronou a Red Bull e foi a campeã do campeonato de construtores.
Agora a gente torce para Ferrari, McLaren, Red Bull e Mercedes todas terem carros competitivos para a gente ter um ano bem movimentado. A expectativa é que o Hamilton estreie bem, faça uma boa temporada e a gente vai torcer pelo bem da Fórmula 1 do esporte, né, com essa vinda dele para Ferrari. É verdade, Toledo, a gente espera que a gente tenha muita competição, porque quanto mais competição, mais entretenimento e o público e os próprios pilotos só têm a ganhar com isso. Gente, nós terminamos nossa edição por aqui. A gente focou nessa edição no Neymar, no Verratti e na Fórmula 1, mas principalmente no Neymar, que querendo ou não, é a principal notícia do esporte mundial nesta semana. Mas fiquem tranquilos que terça-feira a gente está de volta com tudo de legal que aconteceu no esporte no final de semana. Até logo. Até lá. Beleza, tá aí. Os meninos arrasando, né? Vamos voltar às nossas notícias aqui, porque o município de Petrópolis foi eleita aí a cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro. A pesquisa leva em consideração o índice de criminalidade de todas as cidades fluminenses com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A cidade imperial conquistou o título de cidade mais segura de todo o estado do Rio de Janeiro. E os 3 primeiros lugares no ranking do estado são ocupados por cidades da região serrana. Seguido de Petrópolis, em segundo lugar está o município de Nova Friburgo. E o terceiro, a cidade de Teresópolis. A pesquisa do Anuário Cidades Mais Seguras do Brasil leva em consideração o aumento ou redução da criminalidade nos municípios de todo o país, com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e do Ministério da Saúde. Mais uma vez, Petrópolis foi eleita a cidade mais segura do estado. Queria parabenizar e agradecer o Conselho Municipal de Segurança, nossa Guarda Municipal, nossa Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e também a Polícia Rodoviária Federal. Só com a união desses esforços que a gente consegue fazer uma cidade mais segura. A gente precisa evoluir muito na questão da ordem pública ainda. Nosso governo está trabalhando para que a gente possa avançar em relação à ordem pública e manter Petrópolis como a cidade mais segura do estado. Esse é o nosso desafio. Apesar da divulgação, os dados do Instituto de Segurança Pública mostram aumento nos números dos crimes mais cometidos no município, comparados aos anos de 2023 e 2024. Em ordem crescente, os crimes mais cometidos em Petrópolis são estelionato, ameaça, lesão corporal, apreensão de drogas, lesão corporal culposa, furto de celular, estupro, roubo de rua, furto de veículos e tentativa de homicídio. Toda a cidade de Petrópolis tem câmeras espalhadas, então tem segurança, graças a Deus. E quando vem pessoas de fora, que acontece alguma coisa aí. Mas a minha cidade é segura e eu não troco ela por outra, não. Até agora não tivemos problemas. Até agora tá bom. Tranquilo até agora. Entre os dados mais alarmantes na cidade estão o de furto de celular e o de estupro. Segundo o Instituto de Segurança Pública, os 2 crimes registraram um aumento quando comparados os anos de 2023 e 2024. Os números foram altos, aumento de 60% e 33%, respectivamente. Ambos os dados geram preocupação, mas um dispositivo que a cada dia mais faz parte da vida do ser humano é o celular. Nele são depositadas informações importantes e confidenciais, como dados de saúde, financeiros, aplicativos de banco e informações sigilosas. Com isso, a atenção e o alerta precisam ser redobrados quando os números de furto disparam. Se você for furtado, se levar seu aparelho celular, as primeiras medidas que você deve tomar é imediatamente ligar para a sua operadora, pedir para cancelar, bloquear seus cartões de crédito, bloquear suas senhas. Ou você pode também entrar no mesmo momento, você pode entrar também em outro celular, aparelho celular ou um notebook, nos aplicativos bancários, imediatamente alterar a sua senha, bloquear a sua senha e também retirar, sua conta, sair da sua conta bancária naquele momento. Em caso de perda ou furto do dispositivo, o primeiro e mais importante passo é o registro de um boletim de ocorrência. Em seguida, a vítima deve ligar para a operadora do aparelho e pedir o bloqueio da linha, assim como contatar o banco para realizar o bloqueio das contas ativas no aparelho. E o MP do Rio expediu uma recomendação no âmbito de um procedimento administrativo com o objetivo de acompanhar a implementação de políticas públicas para o acolhimento, tratamento e destinação de animais domésticos abandonados ou apreendidos em Nova Friburgo.
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, MPRJ, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Nova Friburgo, expediu uma recomendação na última segunda-feira para que a Prefeitura de Nova Friburgo, a Secretaria Municipal de Bem-Estar e Proteção Animal e a Procuradoria-Geral do município implementem ações mais efetivas para o controle populacional e de proteção de cães e gatos. De acordo com a 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Nova Friburgo, foi denunciada por meio de postagens de redes sociais que cães e gatos que viviam nas ruas estavam desaparecendo dos locais onde costumavam ficar, fato que teria deixado os moradores preocupados. A recomendação sinaliza, entre outras medidas, para que o valor do orçamento para a política bem-estar animal previsto para 2025, no que diz respeito às ações, projetos e programas na área, seja aumentado. Que o município viabilize nos canais de ouvidoria mecanismos de transparência e rastreabilidade que permitam ao denunciante o recebimento de protocolos e links para acompanhamento das decisões e sanções aplicadas pelo poder público. Que o município institua regramento atualizado sobre as sanções devidas por violação da legislação municipal protetiva dos animais, especialmente de cães e gatos, estabelecendo regras mais claras, rigorosas e objetivas quanto ao processo sancionatório administrativo. E que o município apresente um planejamento detalhado sobre as medidas de controle, castração e aplicação de chip em cães e gatos, principalmente nas áreas rurais. O município de Nova Friburgo foi notificado no dia 27 de janeiro pelo MPRJ e tem prazo de 30 dias úteis para se manifestar sobre a adoção das medidas recomendadas. A Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal informou que foi notificada na tarde desta terça-feira e está analisando a recomendação junto ao corpo jurídico. Ainda segundo a Secretaria, o interesse do governo municipal é zelar e proteger os animais e ainda afirma que o documento traz apenas orientações e não determinações. Começamos mais uma previsão do tempo, hoje trazendo atualizações de como será o clima e a temperatura para esta quinta-feira, 30 de janeiro. Mas antes, eu trago a informação de um alerta da Defesa Civil de Petrópolis que foi emitido às 3h20 da tarde para a possibilidade de chuva moderada a muito forte no município. O órgão ainda destaca que não há necessidade de deslocamento para os pontos de apoio no momento, mas pede que a população fique atenta às próximas atualizações. Agora sim, vamos à previsão do tempo. Em Nova Friburgo, a quinta-feira será de céu nublado e possibilidade de garoa a qualquer momento do dia. A temperatura vai se manter estável, variando entre mínima de 21 e máxima de 24 graus. Em Teresópolis, o dia segue essa mesma tendência, dia nublado e possibilidade de chuvisco durante o dia e também à noite. Os termômetros vão marcar mínima de 19 e máxima de 24 graus. Em Petrópolis, a probabilidade de chuva durante a tarde e noite. A quinta-feira será nublada e de ventos fracos na região. A temperatura se mantém estável, variando entre mínima de 20 e máxima de 24 graus. Em Paraíba do Sul, o dia será de muitas nuvens no céu, possibilidade de chuva e também temperatura estável, que deve variar entre mínima de 21 e máxima de 25 graus Celsius. E agora, para finalizar, em Três Rios, a quinta-feira será de sol entre nuvens, períodos de céu nublado e chuva. Os termômetros vão marcar mínima de 22 e máxima de 27 graus. É sempre bom lembrar que, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil, através do número 199. Contudo, aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! Pessoal, terminou a nossa edição de hoje, mas amanhã a gente está de volta, claro, com muita informação, 7h30 da manhã, viu? Tchau, até amanhã. Tchau, tchau. TVC
A TV do Correio da Manhã.